Será que a esquerda é terraplanista? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Terraplanismo virou sinônimo de negação, ou seja, negar aquilo que está diante dos nossos olhos. Aquilo que está diante de nós, que pode ser percebido com clareza, mas ainda assim nega aquilo que vê. E não existe classe neste mundo que tenha o maior número de terraplanistas nesse sentido, de negação do óbvio, do que o esquerdismo. O esquerdismo é um movimento que nega a realidade. Ele nega o que existiu, ele nega o que existe. E aí então ele projeta um futuro baseado em falácias, algo que simplesmente não pode acontecer. Vocês querem ver alguns exemplos práticos disto? Olha só. Os esquerdistas, eles negam que o socialismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Onde esta praga entrou, o país foi destruído, milhões de pessoas morreram e não houve nenhuma melhoria. Muito pelo contrário, a pobreza aumentou, a desgraça aumentou, a perseguição. E isso por uma razão muito simples. O socialismo, ele não visa, na sua prática, o bem dos mais pobres. O que ele visa é o empobrecimento da nação e a criação de uma pequena elite rica. Essa elite são aqueles que compõem o partido, aqueles que são amigos do partido. Por isso, não dá certo e nunca dará certo em lugar nenhum. Um outro aspecto que os esquerdistas negam, por isso podem ser chamados de terraplanistas, é que eles insistem em dizer que o esquerdismo ele não tem como essência um caráter autoritário. Nós sabemos que o esquerdismo ele se baseia neste caráter, ele é autoritário. É por isso que ele tem uma hostilidade profunda contra aqueles que não concordam com as suas ideias. Você não tem um debate de igualdade entre, por exemplo, um conservador e um socialista ou comunista. Não. O que você tem é o desprezo, é o xingamento, é a indignação. Isto por quê? Porque existe no seu interior este caráter autoritário. É por isso que o pensamento de esquerda faz muito sucesso nas universidades e entre os intelectuais. Porque não é necessariamente um esquema de melhoria da sociedade, mas um esquema em que promove o autoritarismo deles contra os demais. Outro aspecto terraplanista dos esquerdistas é que eles negam que o pensamento de esquerda, sobretudo o socialismo, ele nasceu nas bases do anticristianismo. Isso mesmo, o pensamento de esquerda, ele em sua essência odeia o cristianismo. É por isso que é uma incoerência alguém que se diz cristão e ao mesmo tempo se diz socialista. Como eu sempre tenho dito, não existem cristãos socialistas. Existem socialistas que se dizem cristãos. Mas eles negam isto. Mas isto é a pura realidade. No seu nascedouro, o socialismo, ele já demonstrou o seu ódio, o seu desprezo para com o Evangelho, para com Cristo, para com a Igreja e para com os cristãos. Outro aspecto que os terraplanistas da esquerda negam com veemência é assegurar-se e afirmar que o homem é, por natureza, mau. Ou seja, o homem ele é propenso ao erro. O homem ele não é bom e vamos dizer, desfigurado ou se torna mal por causa da propriedade privada. Não, o homem em si ele é tendente ao erro. O homem em si ele é mau. É por isso que quando nós damos a estes homens um governo muito grande, um governo que abarca quase todas as áreas da sociedade, isso não vai dar em boa coisa. Porque este homem, movido pela ganância, movido pela maldade, movido pelo pecado, ele certamente vai trazer prejuízo para a sociedade. Quando eu entrego minha vida para um esquema, para um governo, decidir o que devo fazer e o que é melhor para mim, certamente a minha liberdade já se foi, por causa deste caráter da natureza humana. Ou seja, o homem é propenso ao erro, o homem é intrinsecamente mau. Olhando um pouquinho mais para o Brasil, vamos também notar que a esquerda, ela nega, como terraplanistas que são, negam que em 1964 nós tivemos a derrubada do governo Jango porque queriam implantar um comunismo forte no Brasil. Na verdade, existia ali uma discussão se o modelo do comunismo a ser aplicado no Brasil seria o cubano, seria o chinês ou se seria o soviético. Mas o que eles desejavam era transformar o Brasil numa república comunista, dentro de toda a sua perseguição, sua violência, sua matança e sua destruição dos valores sociais. Daí todo aquele envolvimento político para a derrubada de Jango, Castelo Branco assume, e aí em 68 nós temos a atuação dos militares que tomam o poder de forma não democrática.
Outro aspecto que a esquerda nega é que o PT protagonizou o maior esquema de corrupção já visto no Brasil, quiçá no mundo. Eles negam isto. Eles dizem que isso simplesmente é conversa da direita para, de alguma maneira, descredenciar o governo de esquerda. Ora, meus amigos, o PT, sim, ele encabeçou este esquema. Tanto que na cruzada chamada Lava Jato, houve até devolução de dinheiro. Ora, se dinheiro foi devolvido, é porque foi roubado. Então não há o que contestar. Outra coisa que os terraplanistas da esquerda eles negam com veemência é que o Brasil melhorou nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro. E veja que aqui não é uma posição bolsonarista. Aqui é constatação da verdade. O Brasil melhorou o emprego, melhorou a qualidade de vida, melhorou a infraestrutura do país. É claro que ainda há muito que se fazer, mas melhorou. E o que chama a atenção é que esta melhoria, reconhecida pelo mundo, acontece num momento extremo de pandemia e de uma guerra importante. Agora, quando nós olhamos para o atual governo, o presidente Lula, dizendo que o Brasil precisa ser consertado, o Brasil precisa ser retomado, isso tudo é conversa. Isso é conversa de terraplanista. Isso é conversa de gente que não admite a realidade. Isso está muito claro. E outra coisa que estes terraplanistas da esquerda negam é que o atual governo do PT está totalmente sem governo, sem rumo. Não há um programa de gestão para o Brasil, simplesmente não há. E nós estamos sofrendo as consequências disto. Mas eles negam, com veemência. Aí eu pergunto, quem são os verdadeiros negacionistas? Quem de fato é, entre aspas, terraplanista, usando esse termo como sinônimo de negação daquilo que é real? Sem dúvida nenhuma, os terraplanistas são os da esquerda, que insistem em negar e ocultar aquilo que salta aos olhos. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se inscreva no canal, aperte o sininho, faça comentários, compartilhe o vídeo e aperte o like ou dislike, o que você preferir. E até a próxima.